Na última aula, vocês aprenderam que, enquanto você toma uma decisão arquitetural durante o projeto de um software, você também está tomando uma decisão relacionada à cibersegurança desse software. O que acontece é que muitas pessoas que não têm o conhecimento especializado em segurança tomam essas decisões sem entender as consequências, sem estar consciente do que significa, na perspectiva da segurança, aquele tipo de decisão. Muitas pessoas focam na qualidade, na usabilidade, na escalabilidade e acabam não percebendo, não necessariamente que ela não dá atenção para a segurança, mas às vezes não percebe que determinadas decisões podem impactar a segurança. Então, para materializar todo esse fundamento que nós vimos na aula passada, nós vamos continuar com o nosso exemplo do nosso sistema de matrículas. Vocês já acompanharam nas aulas passadas que nós já identificamos quais são os usuários, os atores desse sistema, por exemplo, o professor, o servidor, o técnico administrativo, coordenação acadêmica e todo mundo que está então associado ao uso daquele sistema. E nas etapas iniciais, nós já percebemos que as principais funcionalidades esperadas pelo usuário desse sistema são autenticação de usuários para consulta de oferta daquele semestre corrente. Então, o aluno, por exemplo, ele consegue verificar quais são as disciplinas sendo ofertadas, quais são os horários, as turmas, eles conseguem solicitar a matrícula, enfim, fazer todas aquelas operações associadas à matrícula do aluno na disciplina. E, por outro lado, nós temos lá o professor e secretaria acadêmica, o coordenador, que consegue fazer a gestão e consulta do lado deles. Eles sabem quais são os alunos matriculados em cada disciplina, podem deferir, gerenciar então as ofertas. Isso tudo, então, é o básico do nosso sistema. E esse tipo de sistema, ele é particularmente interessante para estudar arquitetura segura, porque fazer matrícula não é apenas fazer um registro qualquer no banco de dados. Não é simplesmente lançar no banco de dados e registrar o que o estudante está cadastrando no sistema como se fosse uma agenda de contatos. Na verdade, a matrícula ela pode afetar o percurso acadêmico do estudante, a carga horária do estudante, a possibilidade de concluir ou não o curso no período hábil, a ocupação de vagas, ele pode eventualmente fazer com que um estudante fique sem vagas porque um outro fez uma matrícula indevida e no final das contas nenhum dos dois cursarem aquela disciplina porque houve uma falha na hora de alocação de vagas, pode afetar a formação de turmas, pode ser que aconteça um bug numa turma X que ela não aparece para os alunos e aí o professor que ia ofertar aquela disciplina não tem alunos. A disciplina tem que ser cancelada, isso impacta os encargos do professor, a distribuição de carga horária docente também é afetada por esse sistema de matrículas, relatórios e indicadores institucionais são afetados, decisões administrativas, elas são muitas vezes baseadas nas matrículas, tá? No número de alunos que está matriculado. Então, assim, uma alteração indevida pode beneficiar uma pessoa ou prejudicar uma ou muitas pessoas e, além disso, comprometer a confiança nos registros acadêmicos da instituição. Então, o sistema de matrículas como um todo, ele é um ativo muito importante para uma instituição de ensino. Tá? O sistema também precisa respeitar regras, como pré-requisito, disponibilidade de vagas, conflito de horário, limite de carga, o professor não pode ter mais do que tantas horas por semana, por exemplo. Em alguns contextos, operações excepcionais podem depender da coordenação da secretaria, não sendo permitidas diretamente a um estudante ou ao professor. Então, nesse momento, né, nós temos que pensar que quando a arquitetura vai ser projetada, não devemos pensar somente em como registrar uma matrícula. Isso aí é algo trivial, né? Como registrar a matrícula. Nós temos que pensar também em como garantir que somente o estudante correto solicite a matrícula. Nós temos que pensar em como impedir que um estudante ele altere a matrícula de uma outra pessoa. Temos que pensar também quem e como pode ser feito para que uma nova turma seja aberta ou fechada. Quem pode aumentar o número de vagas de uma disciplina? Quem pode, por exemplo, autorizar uma exceção, uma matrícula daquele aluno que é formando, que ele não conseguiria cursar aquela disciplina naquele semestre, mas se ele cursar, ele se forma, então excepcionalmente será permitido. Quem que pode fazer isso no sistema? E como é que eu comprovo quem fez uma alteração? Como é que eu comprovo quem negou, quem aceitou a matrícula de um aluno? E como é que eu evito que duas pessoas ocupem a mesma vaga simultaneamente? Ou que uma pessoa acabe ocupando duas vagas conflitantes no mesmo horário, mesmo não sendo um provável formando? O que acontece se o sistema como um todo ele falha durante a configuração?
Se tiver alunos se matriculando, o que acontece com aquelas matrículas? Serão descartadas? Serão salvas pela metade? O aluno que só escolheu 3 disciplinas e escolheu outras 3 e o sistema caiu no meio dessa escolha, o que acontece? O sistema vai salvar aquele estado? Vai conseguir se recuperar depois? Isso tudo tem que ser pensado. Eu não estou falando de que o estudante tem que fazer a sua matrícula e eu estou preocupado em como vou armazenar no banco de dados. Então vai ter uma telinha, vai ter um banco de dados, ele manda o dado aqui para lá e deu. Percebe que é muito além disso? E vocês percebem que isso que eu estou falando, essas perguntas que eu fiz agora, muitas vezes elas não viriam na mente daquela pessoa que está preocupada em resolver o problema se ela não tiver esse conhecimento de segurança, se ela não pensar nos riscos que pode ter decisões tomadas erradas nesse momento, atalhos pegos nessa altura da modelagem e do projeto da arquitetura, podem levar o sistema ao fracasso, podem levar a danos severos para a instituição e pode responsabilizar também o responsável pela empresa de software, o engenheiro de software que está tomando aquelas decisões. Como é que eu protejo os dados pessoais, os históricos, os registros acadêmicos, por exemplo, né, nesse meu software de matrículas? Como impedir que uma regra acadêmica seja ignorada pelo aplicativo? Porque uma coisa são as normas, o que está escrito, outra coisa é o que o sistema permite fazer. E se o sistema não estiver consistente com essas normas e uma pessoa conseguir fazer uma coisa que não deveria, mas ninguém percebeu porque o sistema permitiu? Daqui a pouco a secretaria não verificou determinada operação porque ela assume que o sistema ele já verifica o pré-requisito, que ele já verifica a carga horária do aluno máxima, por exemplo, no semestre. E se o sistema ele tiver com um bug e ignorar isso? Percebe que todas esse conjunto de decisões e de pensamentos, ele precisa estar presente nessa hora, nessa altura do campeonato, na hora de projetar a arquitetura? Então é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Tá? Nós estamos vendo esse exemplo com o sistema de matrículas e vocês vão fazer o mesmo. Né? Esse já é o enunciado que vocês vão entregar, né? Mais um dos entregáveis do enunciado final, onde vocês vão fazer essas perguntas que eu acabei de fazer para o sistema de vocês. Tá? E essas perguntas vão gerar decisões arquiteturais. Vamos imaginar uma primeira arquitetura simplificada do sistema, com estudante, portal de matrículas, serviço acadêmico e um banco de dados para armazenar as informações. Além desses elementos, o sistema pode incluir um portal administrativo, serviço de autenticação institucional, serviço de oferta de turmas, serviço de validação acadêmica, serviço de matrícula, serviço de lista de espera, sistema de notificações, sistema de histórico acadêmico, sistema de gestão de pessoas, serviço de relatórios, logs e auditoria. Nesse momento, o sistema deixa de ser apenas uma página web e passa a implementar um conjunto de componentes que tomam decisões importantes. Por exemplo, o serviço de autenticação ele serve para confirmar a identidade. O serviço acadêmico recupera os dados do estudante. O de validação verifica as regras. O serviço de matrícula tenta reservar uma vaga. O banco registra a operação. O serviço de notificação informa o resultado. E a auditoria registra quem fez o quê. Essa separação não significa que cada elemento precise obrigatoriamente se tornar um microserviço. Nós podemos implementar isso tudo como uma aplicação modular. O mais importante nesse momento é separar claramente as responsabilidades. Uma arquitetura segura, ela precisa tornar visível quem toma cada uma dessas decisões, quais dados cada componente utiliza, em quem cada componente confia, quais operações cada componente pode executar e o que acontece quando uma etapa falha.